Olá pessoal, eu sou Larissa Santana e seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso quadro O Atlas Responde. E hoje vamos falar sobre o RDW, que é o índice que foi incorporado ao hemograma, a partir do eritrograma, a partir da automação. E esse índice permite a avaliação da homogeneidade da população das hemácias, se essas hemácias estão homogêneas, se essas hemácias estão heterogêneas, e tem algumas situações aí que podem estar relacionadas à alteração de tamanho entre as hemácias, o que leva aí ao aparecimento de hemácias com uma população heterogênea devido a essa variação de tamanho. O RDW é um índice que significa amplitude de distribuição dos eritrócitos e muitas pessoas têm dúvidas aí em relação à interpretação deste índice, quando é que ele pode estar alterado, se pode estar alterado em X condição ou se pode estar alterado naquela outra condição. Hoje trouxemos aqui duas perguntas aí relacionadas ao RDW. Podemos ter alteração de forma de hemácias mesmo com RDW normal? E a resposta para essa pergunta é sim, pessoal. Poiquilocitose é um termo que a gente utiliza quando a gente tem presença de formas anormais de hemácia, e anisostose é um termo que a gente utiliza quando a gente tem um RDW alterado. Muitas vezes que a gente tem poiquilocitose, a gente também observa uma variação ali no RDW, observa o aumento deste índice. Mas não é toda vez que a gente vai ter alteração de formas de hemácia que o RDW obrigatoriamente ele tem que estar alterado. Não, existem situações que a gente vai sim observar poiquilocitose e que o RDW ele vai estar normal. Isso indica pra gente que a população daquela hemácia ainda é homogênea, tem pouca variação de tamanho entre elas, mesmo que a gente esteja observando algumas formas anormais de hemácia. E trouxe aqui um exemplo disso pra gente ver de um paciente que apareceu lá na rotina. Observem ali esse RDW sinalizado de verde. Esse RDW ele tá normal, pessoal. E observem as observações. Tinha uma poiquilocitose discreta na avaliação dessa amostra. Foi observado hemácias em alvo, que são aqueles codócitos. A gente tem aí uma situação clara que a gente tem uma poiquilocitose e o RDW ele se mantém normal. Além disso, a gente observa microcitose e hipocromia com esse RDW normal. Isso indica pra gente que a maioria dessas hemácias elas estão microcíticas e hipocrômicas e elas são homogêneas em sua totalidade, não tem uma variação de tamanho significativa entre elas a ponto de alterar o RDW. Eu tenho hemácias aí microcíticas e hipocrômicas que tem uma população homogênea, o RDW ele está normal, e temos também a presença de forma anormal de hemácia, que são as hemácias em alvo. Então fica a dica, pessoal, podemos sim ter presença de formas anormais de hemácias e o RDW ele está normal. E seguindo aqui temos uma outra pergunta relacionada ao RDW. Eu posso ter um RDW alterado com outros índices normais? Porque o RDW ele vai estar alterado se eu tenho VCM, HCM e CHCM normais. Isso pode sim acontecer, pessoal. Isso significa que a gente tem uma população de hemácias heterogêneas e que a maioria delas apresentam ainda o seu tamanho e coloração normal. Lembrando que o VCM é uma média da maioria das hemácias. A gente pode observar um VCM normal e quando a gente for para a lâmina, observar também uma variação de tamanho entre essas hemácias. E por isso a gente tem um RDW alterado. E esse caso aí, pessoal,
é um exemplo que também apareceu na rotina. É um paciente que, apesar de ter uma redução do conteúdo de hemoglobina, ele tem VCM, HCM e CHCM normais e um RDW alterado. É um tipo de anemia normocítica normocrômica que tem ali uma população de hemácias heterogêneas. E quando é que eu posso observar uma condição como essa, por exemplo? Você pode observar isso em casos de anemias hemolíticas. As anemias hemolíticas, elas geralmente cursam ali com normocitose e normocromia. E a gente pode sim observar a elevação de RDW, indicando uma população heterogênea. Às vezes a gente observa também, pessoal, a presença de policromasia, que são hemácias geralmente um pouco maiores, e isso também tende ali a elevar a variação de tamanho que a gente observa entre as hemácias. Em relação à morfologia nesse paciente, sabe o que foi que a gente observou? A gente observou uma poiquilocitose acentuada, porque aqui já observamos a presença de 3 formas anormais de hemácias. Temos aqui drepanócitos, 3 cruzes, muitos drepanócitos foram observados, esferócitos, hemácias em alfa, e tem uma policromasia ali, uma policromatofilia moderada. Além disso, também foram observados a presença de eritroblastos. Aí é um caso de uma doença falciforme que tem envolvido um processo aí hemolítico. Aí tá mais um exemplo aí do que pode acontecer em relação à avaliação do RDW. Podemos sim, pessoal, ter apenas o RDW alterado e os outros índices normais. A gente pode, inclusive, ver um paciente que ainda não tem a redução do conteúdo de hemoglobina, um paciente que ainda não tem anemia, tem os índices normais e aparece ali apenas o RDW alterado. Isso aí já é indicativo de alerta para o médico, porque muitas vezes, a depender aí da condição, o RDW é o primeiro parâmetro a se alterar. Na anemia ferropriva, por exemplo, a alteração do RDW ela é muito precoce. Ele se altera antes mesmo de alterações no VCM, por exemplo. A gente observa a alteração de RDW para depois a gente começar a observar uma redução de hemoglobina, VCM e CHCM. Observe, pessoal, como é importante, né, este índice. Traz aí informações precoces para a gente e pode sim acontecer essa situação também. E esse foi mais um episódio do quadro Atlas Responde. Espero que tenham gostado. Não esquece, comenta, tá? Diga aí o que você achou. Compartilhe com seu colega se você acha que essa dúvida também pode ser a dele. E se você tiver alguma dúvida, curiosidade, comente aqui, porque a sua dúvida pode estar aí no próximo episódio do nosso quadro, o Atlas Responde. Beijos e até a próxima!